Saudações astronautas, Madama por aqui, espero que vocês estejam bem. Tô passando aqui para gravar um vídeo rapidinho, não vai ser leitura de tarô, é só para dar alguns avisos para vocês do porquê eu tô sumindo do canal e contar para vocês um pouquinho de como foi os meus últimos dias. E a espiritualidade pediu para que eu relatasse alguma coisa sobre essa experiência, porque eu tenho certeza que tem alguém aí do outro lado que está passando pela mesma coisa, ou que já passou pela mesma coisa, ou que um dia pode passar pela mesma coisa e vai lembrar deste vídeo, vai lembrar dessa mensagem. É nítido, né, que as últimas leituras de uns meses para cá vem aparecendo muito sobre psicopatia, sobre narcisismo, sobre abusos. Eu lembro que teve uma leitura dos signos que eu fiz do signo de Capricórnio, que apareceu uma pessoa muito abusiva, né, um verdadeiro torturador. E às vezes a gente acha que essas coisas não acreditam, não existem no mundo moderno, mas elas existem sim, né? Na verdade, tudo que acontecia na Idade Média hoje continua acontecendo, só que de uma forma mais mascarada. A escravidão continua acontecendo, só que de uma forma mais mascarada. Tudo continua exatamente há 2000 anos, quando Jesus já veio, já ensinou qual era o caminho. Tudo continua exatamente igual, só que de forma muito mascarada. Eu tenho estado mais recluso, né? Eu tenho estado mais em trabalho, os meus trabalhos com a espiritualidade, no sentido de buscar a minha cura, de buscar olhar para dentro de mim, para as partes mais sombrias que existem dentro de mim. Eu já faço esse trabalho há bastante tempo, com muita coragem, desde que eu comecei a tomar a medicina ayahuasca. Para todos aqui que forem ayahuasqueiros, né, que forem consagradores da medicina, vocês vão ter consciência de que adentrar as nossas profundezas é simplesmente olhar para as partes mais escuras das nossas almas para iluminar, para jogar um pouquinho de luz ali, para acolher os nossos demônios internos, os nossos monstros internos, tudo aquilo que a gente traz de negativo e que a gente projeta na 3D, né, como um espelhamento para que a gente olhe o tempo todo para dentro de si. Eu sei que tem pessoas que não vão entender esse vídeo, né, mas com certeza vão ter pessoas que vão entender muito bem o que eu tô falando, de que tudo aquilo que a gente vê refletido na matéria, tudo aquilo que a gente vê como espelhamento das pessoas, é nosso também. Existe um fractal ali, mesmo que inconsciente, mesmo que adormecido, que precisa ser visto, curado e trabalhado. Não é novidade nenhuma para vocês que eu tenho um relacionamento difícil com a minha mãe. Eu já contei para em alguns vídeos mais antigos, uma parte da história do meu pai. E sendo filha, né, de pais abusivos, pais totalmente abusivos, para mim foi muito demorado. Eu levei muito tempo até entender o que era abuso, né? E hoje, olhando para a história com mais cautela, olhando para toda a minha jornada até aqui, eu percebo momentos da minha vida em que eu também fui muito tóxica, em que eu também fui muito abusiva com algumas pessoas, mesmo naquele momento não tendo consciência de que eu era aquilo. Mas é claro, eu venho buscando autoconhecimento, né? Eu venho buscando a espiritualidade faz algum tempo, desde o meu primeiro despertar espiritual em 2017. E com certeza de lá pra cá eu já mudei muito, já amadureci muito, já consegui transformar muita coisa dentro de mim, muitas torres aconteceram dentro de mim. E em uma determinada altura do processo, eu entendi que a gente só ressoa com aquilo que está vibrando dentro de nós. Então, constantemente, a gente atrai para nossa realidade pessoas que elas servem de espelho. Um espelho para que a gente pegue aquilo que nos incomoda nelas e olhe para dentro para ver aonde dentro de nós está ressoando aquilo. E com a psicopatia não foi diferente, com o narcisismo não foi diferente. Eu mergulhei nas profundezas dentro de mim para olhar, né, quais são os lugares, quais eram os espaços onde isso estava vibrando. E eu mergulhei nos estudos, né? Teve um vídeo aí atrás que eu falei há um tempo que eu não podia falar muito sobre o assunto porque eu não tinha muita propriedade. Só que eu senti que a espiritualidade ela começou a me bombardear com esse assunto e eu resolvi ir a fundo. Eu resolvi estudar, eu resolvi consumir todo o material que eu achei disponível
E isso só aconteceu depois de uma decisão muito importante que eu precisei tomar, que foi fechar a porta definitivamente para a pessoa que deveria ser a pessoa que mais me supriria emocionalmente, mas na verdade foi a pessoa que se tornou o maior abusador durante toda a minha vida, que é a minha mãe. Então, no momento que eu fechei essa porta, que eu decidi por livre-arbítrio, por livre e espontânea vontade, ir lá e fechar essa porta de vez, eu percebi que muitas pessoas sumiram da minha vida. Foi como se eu fechasse a porta para todo mundo. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, o universo ele não entende que a gente está fechando a porta só para aquela pessoa e não para as outras. Quando você fecha a porta para uma energia, o universo ele entende que é para tudo que representa aquela energia. Então, eu comecei a passar por várias situações conflitantes com pessoas que estavam muito próximas a mim, que eu nunca tinha olhado com outros olhos, e de repente eu comecei a perceber que todas essas pessoas tinham as mesmas características de personalidade da minha mãe. Por quê? Porque a minha criança interior, ela atraiu isso a vida toda, porque ela entendia que esse era o padrão natural. É claro que ao longo da minha vida eu tive muitas experiências onde a vida contrastou pessoas tentando mostrar que existiam outros caminhos, que existiam outras situações, mas com isso veio um grande aprendizado, inclusive dos meus relacionamentos amorosos, né? Com um estudo aprofundado dentro do narcisismo, principalmente, eu percebi que ao longo da minha vida, todos os meus relacionamentos foram relacionamentos abusivos, desde o meu primeiro relacionamento até o meu último relacionamento. Todos eles foram relacionamentos abusivos e relacionamentos onde eu vinha até então tentando me desconectar mentalmente dessas pessoas. E eu acreditava que era por eu ter muita sensibilidade, que era por eu ser empata, que eu estava sempre captando o mental das pessoas, né? Principalmente o mental da minha mãe, mas eu entendi que não. É a forma que o narcisista se mantém por anos, se não por uma vida inteira conectado a você, sempre puxando a tua energia. E imagina, no momento que você está sendo puxado por várias pessoas, é como se fosse aquela energia do 10 de paus do tarô do Osho. Você tá ali, eu me via ontem, né? A minha mentora, ela me mostrava como se eu tivesse amarrada por um monte de raízes. E sabe aqueles filmes onde as raízes vão puxando as pessoas assim e a pessoa tenta fazer força, quanto mais força a pessoa faz, mais aquelas raízes apertam? Era como eu me sentia, como se eu tivesse sendo drenada por pessoas que saíram há muito tempo da minha vida já, há mais de 10 anos, pessoas que saíram da minha vida dentro desses 10 anos, etc. E quanto mais eu tentava fazer, toda vez que eu tentava fazer força para sair desse lugar, essas pessoas elas sentiam. E aí elas intensificavam a energia e eu me sentia presa de novo. Por muito tempo eu passei com esse sentimento de que eu estava amarrada, de que eu estava aprisionada. E realmente era uma prisão mental, né? É o aprisionamento, a energia da carta do diabo. Era um aprisionamento. Deixa eu desligar o alarme. Um aprisionamento mental. Então, são vários fatores, né, que você percebe ali, principalmente para quem está se relacionando de forma amorosa, o love bomb, a parte que a pessoa começa a te dar muita satisfação dela, depois ela quer que você seja um GPS, que você dê satisfação de todos os lugares onde você está. E se você não sabe, eu passei por um relacionamento abusivo com 16 anos, com 17 anos, saí desse relacionamento abusivo com 18 anos e eu tenho sequelas até hoje. Para mim é muito difícil me relacionar com uma outra pessoa de forma profunda. Acho que nesses últimos 10 anos eu só tive relacionamentos superficiais, porque eu percebia em todas as pessoas o mesmo padrão. Então, na primeira oportunidade que eu precisava, que eu podia, eu saía correndo. E eu continuava atraindo esse padrão porque não estava curado dentro de mim, né? Porque a parte mais difícil de todo o processo é você reconhecer que os seus pais são narcisistas e que eles nunca vão mudar. Porque o que é, na visão espírita, né, o narcisista? Ele é um obsessor encarnado. Basicamente é isso. São pessoas que elas têm uma força muito grande de puxar a energia vital de outras pessoas e normalmente elas são filhas de pais narcisistas também. Essas pessoas elas foram muito obsediadas durante a vida. É o mesmo discurso do abusador, né? Pessoas que foram muito abusadas que se tornam abusadores.
O narcisista, normalmente, ele é filho de pais que também são narcisistas, ele sofreu muito abuso na infância, e aí ele fica preso ali na criança, no ego, e ele quer tudo pra ele, e ele acaba tendo uma força de magnetismo muito grande. O magnetismo, o brilho, o poder pessoal dele normalmente é muito grande porque ele tá puxando o tempo todo energia de muitas pessoas. Ele está se alimentando, é uma vampirização mesmo, né? E às vezes você não tem opção. Se isso começa no celular desde criança, essa vampirização começa muito cedo e você precisa ter muita força para lidar com quem vem antes de você, com quem é maior do que você, né? Então hoje eu percebo que só com a força da espiritualidade é que a gente consegue ver determinadas coisas, né? Foi um longo trabalho até aqui, pessoal, um trabalho que eu não comento com ninguém, eu não tenho nenhum amigo próximo para mim divulgar, para mim confidenciar os processos que acontecem comigo. É tudo muito espiritual, é tudo muito profundo, né? Pelas terapias que eu atuo, com a apometria, com a constelação familiar, com... Eu tenho trabalhado muito barras de axis, tenho trabalhado muito com a cura multidimensional arcturianos, os mestres sirianos, os meus mentores sirianos muito próximos a mim, as pombagiras, né, trabalhando o tempo todo comigo, os meus exus, guardiões. Então, assim, são trabalhos muito profundos que acontecem muito lá na tua intimidade. A gente estava com o sol em escorpião, então é o meu inferno astral, logo estarei de aniversário. E assim, esse mês foi muito intenso. Eu mexi em coisas que estavam paradas há muito tempo. E que por vários momentos eu não tinha coragem de olhar. Eu enxergava, eu percebia, mas eu não queria assumir. Então eu percebi que no momento que eu fechei essa porta se fechou para amigos, essa porta se fechou para outras pessoas e eu me dei a permissão de ver o padrão. E quando eu reconheci o padrão, eu fiquei chocada, porque eu percebia que pessoas que eu estava há muito tempo tentando me desconectar, mesmo amigos, mesmo relacionamentos afetivos, e que de certa forma eu não conseguia me desconectar, eu sentia que eu tinha que fazer uma força extrema e eu não conseguia, era por causa desse padrão. Então, hoje ainda foi um dia que eu acabei de voltar de um processo com os arcturianos, onde eu finalmente consegui desplugar, literalmente desplugar de uma pessoa que eu encontrei, eu conheci há 2 anos atrás. Essa pessoa já não está mais na minha vida desde esse mesmo 2 anos atrás, foi uma coisa muito rápida e eu não tinha força para desplugar dessa pessoa. Eu já tinha tentado diversas vezes, tentava, e eu não conseguia desplugar. E é uma coisa que quando você entra em meditação, isso fica meio oculto. Então você tem que ir tirando os véus, literalmente sair da Matrix, sair da Maia, sair da ilusão para você conseguir ver a verdade. Só que aí vem o aprendizado, né? Por que Deus permite? Por que a espiritualidade permite a gente atrair pessoas assim a vida inteira? Pelo que eu entendi, pessoas que normalmente são empatas são quem mais atraem narcisistas. Por quê? Porque o narcisista vê ali um balde de água para ele se refrescar, ele vê ele vê um pacote de energia prontinho para ele absorver, e normalmente são pessoas que não têm personalidade própria, são muito invejosos, eles se sentem impotentes, porque a maioria das pessoas acredita que um narcisista ele tem autoestima, mas na verdade o que ele tem é um complexo de inferioridade muito grande, e ele vai mostrar para todos que ele é uma pessoa muito empoderada, muito confiante, mas na verdade ele se sente um nada. Então é aquela pessoa que tudo que ela vê dos outros, as conquistas dos outros, ela sempre vai pensar, mas isso devia ser meu. Por que essa pessoa está conquistando isso e eu não? Isso deveria ser meu, é mérito meu. Sempre vai ser tudo de bom mérito dela e tudo que de negativo é responsabilidade dos outros. Ó, isso não tá dando certo porque a culpa é sua. Então são pessoas que incutem muito a culpa, e a culpa ela faz a vibração da pessoa se manter muito baixa, e aí é o momento onde eles te sugam. Só que eu percebi que foi 2 tapas na minha cara agora, porque eu pedi para Maria Padilha me mostrar quem eram as pessoas que são recíprocas na minha vida.
Porque eu venho já há um tempo buscando por reciprocidade. E quando eu percebo que não há reciprocidade nas relações, quando eu percebo que não há reciprocidade nos relacionamentos, eu dou um passo para trás, eu percebo se a pessoa ela vai agir, e se eu percebo que ela não vai agir, eu dou mais 2 passos para trás e eu me afasto. Eu sou aquela pessoa que hoje eu me mudo dos lugares onde eu não estou mais satisfeita. E aí, para minha surpresa, ela me mostrou que não, que hoje não existe nenhuma pessoa na minha vida que é recíproca, que todas as pessoas que estão na minha vida, elas só sabem receber, porque eu só sei dar. Eu estou passando por um mega aprendizado onde eu preciso aprender a receber. Então, quem melhor do que narcisistas para receber, que são pessoas extremamente egoístas que não sabem dar nada, nada, eles só querem tudo para si. Então, imagina o meu choque de realidade ao perceber que todas as pessoas que estavam à minha volta nesse momento são pessoas que têm esse padrão e que elas estavam ali justamente para me ensinar sobre isso, me ensinar que dar demais também é errado, né? E que o universo ele entende frequência. Deus é energia. Deus ele não tá olhando esse filho merece, aquele filho não merece. Os padrões eles se atraem. Então, se eu a vida toda tive o padrão de dar demais, de me doar demais, de ser empática demais, a vida toda eu atraí o padrão que gosta de receber demais, que só recebe e que não oferece nada. Então, com tudo que eu já trabalhei, com tudo que eu já venho desconstruindo da minha personalidade, com todas as torres que já passaram por aqui, hoje eu entendo que é melhor estar só do que mal acompanhado. Literalmente. Se eu tiver que seguir o meu caminho solo, sem mais nenhuma pessoa, apenas eu e eu vou seguir o meu caminho eu e eu. Porque dentro de mim eu estou decidida a curar esse padrão. Ou qualquer centelha, qualquer fractal que ressoe comigo e com essas pessoas. E aí entra uma outra coisa, né, que é muito importante, que a gente vai falar da energia da sexualidade, porque a nossa prosperidade, ela é também a nossa energia de poder pessoal e ela é também a nossa energia da prosperidade. A energia é uma coisa só. O que vai diferenciar é qual chakra a gente está trabalhando a energia. Se a gente está trabalhando ela no chakra básico, né, no nosso aterramento para a gente prosperar aqui na matéria, se a gente vai estar trabalhando ela no nosso plexo solar, para trabalhar o nosso empoderamento, se a gente vai estar trabalhando ela no nosso cardíaco, a nossa conexão com o divino, se a gente vai estar trabalhando ela no nosso coronário, a nossa conexão com a espiritualidade. Então, o que essas pessoas narcisistas, elas fazem? Elas sugam a tua energia vital, a tua energia de vida, a tua energia de prosperidade, a tua energia de sexualidade. Então, por horas você pode ficar até assexuado, sem libido, né? Você pode se sentir com a autoestima baixa, com o chakra básico desequilibrado, não conseguindo manifestar dinheiro. Eu mesma teve situações em que eu fiquei de cama, né? Teve um processo em 2021 que eu fiquei de cama, eu não tinha energia para levantar da cama e eu não tinha força para equilibrar o meu chakra básico. E eu lembro que nessa época teve um eclipse, na metade do ano mais ou menos, e eu pedi para o Arcanjo Miguel me mostrar para onde que estava indo a minha energia. E ele me mostrou e eu não acreditei. Ele falou: se afasta, corta laços totalmente. E eu não acreditei. Eu levei mais 2 anos para de fato a venda cair, eu tirar os véus da ilusão, eu aceitar a verdade sobre uma pessoa que é muito próxima, né? E que a gente não quer aceitar. A gente não quer, a gente entra em negação, é natural do ser humano, é um mecanismo de defesa natural do ser humano entrar em negação. Só que isso me custou muito caro nesses últimos 2 anos, né? Principalmente pelo fato de eu ter me endividado muito, de eu ter entrado tá sempre trabalhando demais, trabalhando demais, trabalhando demais e nunca ter o retorno necessário. E eu entendi que tudo isso fazia parte de um processo de aprendizado, né? Então, assim, não existe vítima, não existe algoz, né? Porque dentro da visão espírita, dentro da visão espírita, né? Quem escolhe encarnar em famílias onde existe esse tipo de obsessão, esse tipo de abuso, são pessoas que vieram aqui para desenvolver e trabalhar o amor próprio.
Então não adianta nada chorar para Deus, implorar para Deus e pedir: Deus, por favor, me ajuda, porque Deus vai olhar para você e vai dizer: mas você tá lá no livro da vida, você escreveu no teu contrato de alma que você nasceria dentro dessa família para desenvolver teu amor próprio. Então vai aprender a dizer não e vai aprender a desenvolver o teu amor próprio. Eu sei que é difícil, tá? E eu tô falando quanto uma pessoa que vivenciou na pele esses abusos desde criança. Ninguém acreditava em mim. Tradicional, né? Dentro do narcisismo, a vítima, a pessoa que está sendo vampirizada, ela falar para as pessoas e todo mundo não acreditar, porque dentro de casa a pessoa tem uma personalidade e fora ela tem outra. Só que esse ano eu tive a oportunidade de expor essa pessoa de uma forma pública, né? Que para mim foi a gota d'água que eu precisava, que a espiritualidade me mostrou assim: a gente te alertou, mas precisou chegar a esse ponto, chegar a um abuso físico, não só o abuso psicológico, não só o abuso verbal, mas chegar ao abuso físico na frente de outras pessoas com testemunha, para você entender que essa porta precisa ser fechada. E é difícil, gente. É difícil. A tua criança interior, ela chora, ela quer abrir a porta o tempo todo, ela quer voltar pro padrão o tempo todo, porque ela está acostumada, ela está habituada a viver naquele padrão uma vida inteira. E esse espaço, esse vazio que fica quando você está curando o padrão entre as pessoas que têm o padrão abusivo e o caminho que você tem que fazer até você começar a atrair um novo padrão para sua vida, é um vazio muito grande. Dá vontade de rasgar o peito. Mas é um processo necessário. Eu chamo isso de um processo de desintoxicação, né? E realmente foi necessário fazer uma desintoxicação física mesmo, sabe? Ficar em jejum, orar e vigiar, tomar muita água com limão para fechar o corpo, para conseguir perceber aonde estavam esses ratos, né, energéticos, as baratas energéticas drenando energia. E é isso, assim, eu sempre falo sobre o divórcio energético, tanto da constelação familiar quanto do Theta Healing. Eu já fiz o divórcio energético muitas vezes, não só eu mesma me aplicar, mas eu já fiz com outros profissionais, inclusive com a Cris, que é consteladora. Já fiz muitas vezes com ela, vários divórcios, e é como se a Matrix se refizesse e você se reconectasse com a pessoa de novo. Só que entenda, muitas vezes não é a pessoa que vai atrás da gente, é a gente que vai atrás da pessoa. Porque a gente não tem o conhecimento necessário e a gente acaba caindo em tentação, vamos dizer assim, e você acaba cedendo, você acaba sendo flexível, você acaba ouvindo mais o coração do que a voz da razão, e aí você acaba se fudendo de novo. Isso serve para relacionamento amoroso, relacionamento de amizades, relacionamento de trabalho, que eu comentei com vocês que esse último mês que passou foi um mês onde a espiritualidade me chamou para ir para fora trabalhar. Eu passei por alguns locais, eu não consegui parar em nenhum, porque hoje eu tenho essa visão assim de tipo, não, se você vai me desrespeitar, eu não vou tolerar desrespeito. E eu passei por alguns trabalhos onde tive que lidar com chefes extremamente abusivos e parece que foram situações de testes realmente para mim dizer, não, você daqui você não passa, comigo você não vai falar assim. E rapidamente eu encerrei esses ciclos, porque eu senti que realmente foi aquilo que eu chamo de a gente tem a parte teórica e o trabalho de campo. Então, esses trabalhos para mim foi como se tivesse sido um trabalho de campo, onde a espiritualidade me jogou em dinâmicas com pessoas extremamente abusivas para ver se eu realmente tinha aprendido a dizer não. E graças a Deus eu aprendi a dizer não, aprendi a dizer sim pro meu corpinho, aprendi a honrar meu corpinho, a respeitar meu corpinho, a respeitar os meus limites, né? A fechar as portas necessárias que se requerem para que eu comece a cuidar mais de mim, fazer o que muitas vezes, né, a gente não recebe na infância, porque esses dias eu saí para aterrar, eu tava numa praça andando de balanço, minha criança tava chorando muito, eu precisava acolher ela, eu até comentei com uma amiga queridona, com uma seguidora que é órfã, né, aqui do canal, e eu disse assim, eu tô perguntando pro meu corpo, e ele tá me dizendo que eu tô conversando com o meu corpo tá dizendo que eu sou órfã, minha criança tá me dizendo que eu sou órfã, eu não tô entendendo, porque eu tive pai e tive mãe, e eu não tô entendendo por que será que eu sou adotada? Eu até comentei com ela, né? Eu falei, cara, eu não tô entendendo. Meu corpo, ele tá dizendo que eu sou órfã.
eu sou órfã, eu sou órfã. E a minha criança tá chorando, tá dizendo que é órfã. E estudando sobre o narcisismo, eu entendi. Porque a criança que é filha de pais narcisistas, ela se sente órfã. Por quê? Porque desde criança ela é negligenciada. Sempre tem aquele filho, né? Se um pai narcisista ele tem vários filhos, tem um filho que ele vai tratar como a galinha dos ovos de ouro, que é aquele filho que ele vai dar tudo, que ele vai proteger, que ele vai amar, que ele vai passar a mão na cabeça, e vai ter aquele filho que ele vai projetar tudo aquilo que ele queria ter sido e que ele não foi, e que é o filho que ele sente muita raiva, que ele emite toda a energia negativa, toda a frustração que ele pode, ele desconta naquele filho. Infelizmente, eu sou essa filha. Eu sou a filha que a minha mãe sente raiva, que projeta na direção dela tudo aquilo que talvez ela quisesse ter sido e ela não foi, toda a liberdade que um dia ela quis ter e ela não pôde, e que eu, pelas minhas escolhas, eu escolhi esse caminho. Então, é uma incompatibilidade muito grande. E é horrível falar isso de forma aberta, de forma pública, falar que a pessoa que... aquele arquétipo que a gente tem da mãe, da imperatriz, que deveria ser a pessoa que mais nutre, que mais cuida, que mais acolhe, a pessoa que você corre toda vez que você sofre um bullying na escola, ou você tem um problema na escola, ou você tem um problema com os amigos na rua, é a pessoa que você corre para receber colo. Você não tem isso. Pelo contrário, ser a primeira pessoa que fez bullying com você na vida, porque os maiores bullying que eu sofri na minha vida foi dentro de casa. Então, assim, eu entendo, eu não sou vítima, eu tô aqui bem consciente para falar que eu tenho muita bagagem e eu tenho, graças a Deus, a espiritualidade, tenho muita ferramenta que chegou até mim para me ajudar nesse processo, que hoje é um caminho bem único, bem individual. Eu não tenho, literalmente, no passado, como uma boa sagitariana, eu era alguém que tinha muitos amigos, né? Amigo de bar tinha uns monte, amigo de festa tinha uns monte, mas como eu falei no último vídeo, conforme você vai caminhando, subindo a montanha, o caminho vai ficando mais íngreme, você vai ficando cada vez mais solo. E hoje, realmente, eu não tenho mais nenhum amigo próximo que eu compartilhe os meus processos espirituais e pessoais, mas eu tenho a espiritualidade, que é a minha amiga e que conversa comigo da mesma forma que eu tô aqui conversando com vocês. É uma comunicação direta. E o tempo todo me dá intuições, me dá sinais. Olha melhor essa situação, percebe melhor a situação. Tem alguma coisa aí que os alarmes, né? Vocês percebem que aqui onde eu moro, quando eu tô fazendo as leituras, os alarmes disparam o tempo todo. Esse posto aqui da frente dispara os alarmes o tempo todo. E esses alarmes são alertas, né? Tipo, olha, tem coisa errada, presta atenção, tem coisa errada, né? Tem os esgotos energéticos, tá tendo vampirização energética, tá tendo algum ralo aí que a tua energia tá se esvaindo. Você tá deixando alguma porta aberta onde a energia vital tá indo embora. Presta atenção, presta atenção. Ai, então é assim, isso é bem, né? Vocês sabem que a minha visão espiritual é bem diferente. Eu acompanho muito o canal do Saulo Calderon, eu acompanho muito o Wagner Borges, uma visão completamente diferente da que todo mundo fala, porque às vezes no tarô, e eu tenho acompanhado muitos vídeos de tarô do meu signo, e a maioria dos canais está mostrando assim, ai, finalmente chega o amor da sua vida, finalmente chegou uma pessoa que vai te complementar, finalmente chegou, nanana. Presta atenção, se essa pessoa que os tarôs tradicionais estão dizendo que é a pessoa da sua vida, não é mais uma pessoa trazendo os padrões nocivos para sua vida, né? Se não é o universo testando você, se você realmente curou os padrões nocivos, se você realmente aprendeu a dizer não, se você realmente aprendeu a se colocar em primeiro lugar, porque não é fácil. Para quem está construindo tudo do zero, construir uma autoestima do zero, construir amor próprio do zero, construir alto valor do zero. Entenda, às vezes você pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos e você nunca foi valorizado a tua vida inteira. Ou talvez você nunca recebeu nenhum ato seu de amor para consigo mesmo durante uma vida inteira, porque você não conhecia esses termos, porque você não tinha acesso à internet, porque você não entendia sobre psicologia ou sobre esses assuntos. E agora o mundo ele tá aí, tá te convidando a se curar, tá tudo tão disponível, gratuito na internet, tem psicólogos, tem terapeutas, tem tanta gente ajudando, né, que só fica na dor, só fica na doença quem quer. A saúde é uma escolha, a cura, ela também é uma escolha.
escolher se curar, escolher vibrar saúde, e eu falo diante de um quadro onde eu quase já perdi minha vida, onde eu não tinha saúde nenhuma, eu literalmente quase desencarnei, e eu já falei isso em alguns vídeos também, acho que são nos vídeos do Café com a Madama. Viver é uma escolha, ter saúde é uma escolha, curar é uma escolha, estar vibrando na cura é uma escolha, amor próprio é uma escolha, autovalor é escolha, confiar em si mesmo é uma escolha. Mas para você viver essas escolhas, você vai ter que renunciar a muita coisa. E essas coisas que você tem que renunciar, muitas vezes só você sabe. Ninguém mais sabe. Você não compartilhou com ninguém, você não chegou na sua amiga e disse assim, amiga, agora eu aprendi que eu vou ter que renunciar à nossa amizade para que eu aprenda a me valorizar, porque você não me valoriza, sabe? São pessoas, são situações que você percebe que não vão te levar a lugar nenhum muitas vezes, só vão te levar para os mesmos caminhos, para mais do mesmo, e que você naturalmente vai se afastando, vai mudando a rota, vai mudando, né? Teve um processo essa semana que eu tava vivendo com a espiritualidade, que eu disse assim, consciência, me mostra qual é o momento da jornada que eu tô. E eu me vi uma lancha, eu tava dentro de uma lancha no meio de uma tempestade, sabe? Uma lancha em alto mar no meio de uma tempestade. O que eles quiseram me mostrar com aquela lancha? A lancha ela vai ficar surfando nas ondas, né? Ali com o vento. A única opção que eu tinha era me fechar dentro da lancha e soltar, confiar na espiritualidade que eu tô no meio do vendaval. Eu tô no meio de um Yansan aqui fazendo um vendaval na minha vida. Eu sou filha de Yansan, nasci no dia 4 de dezembro, que é o dia de Yansan. Então, assim, mamãezinha tá fazendo um vendaval na minha vida, literalmente, tá transformando tudo. Não tem como fazer faxina na casa com as coisas no lugar, tem que tirar tudo do lugar. Tá tendo um faxinão de padrão, de limpeza, de karma, de tudo, finalização de ciclo. E ela só disse pra mim assim, ó, o máximo que você pode fazer é ficar aí sentada guardando e fazendo a tua meditação, o teu trabalho de cura, porque o resto a gente tá transformando no espiritual, no energético. E quando eu falo do espiritual, o fato de você ter tido cobradores kármicos, espíritos abusadores a vida toda, porque é claro que se na matéria você diz sim para pessoas abusadoras, no espiritual você também vai ter espíritos abusadores que se aproximam o tempo todo, que passam por mentores, que passam por entidades de luz e que foi, né, há anos eu venho fazendo esse trabalho de identificar, de aprender a me comunicar com a espiritualidade de uma forma que é só nossa, para mim entender o que é espírito entidade, o que é egum, o que é espírito se passando por mentor, e sempre vai ter, é normal, sabe? Faz parte do aprendizado. Ai, mas eu nunca caí nas garras de um egum achando que era mentor. Quem nunca, gente? Quem nunca? Até eu já caí muitas vezes nisso. Então, assim, mas sempre tem sinais. Sempre fica aquele, sei, verdade. Confirma isso aí. Aí você chamou outro mentor, confirma isso aí pra mim. Aí não confirma. Sabe? Então são estratégias que você vai aprendendo e isso é muito pessoal de cada um, é muito individual, da forma que você desenvolve a tua espiritualidade, da forma que você lida com a espiritualidade, não vai ser igual a minha, vai ser diferente para cada um, é muito íntimo, é muito pessoal, conexão com Deus é muito íntimo, é muito pessoal, mas é só isso que te tira da Matrix, é só isso que te leva para tua missão de vida. E às vezes, né, que eu entendi assim, a missão de vida, às vezes ela não tem nada a ver com o profissional. Por muito tempo eu coloquei a responsabilidade da minha missão de vida no profissional, né? E com o tempo eu percebi que não, que missão de vida, às vezes, no meu caso, né, pela bagagem que eu tenho das minhas vidas passadas, o histórico que eu tenho das minhas vidas passadas, a minha missão de vida é apenas cuidar de mim. Por isso que eu tenho a Área, né? A Área já tem, ela fez agora dia 28, 6 anos, a minha gatinha, a mascote do canal. Ela fez 6 anos e desde que a Área chegou pra mim, ela é um presente, porque eu tenho consciência de que ela tem um contrato espiritual comigo para ser mesmo a minha filhinha, para ser mesmo a projeção de toda a minha criança interior, né? Tudo aquilo que eu gostaria de fazer para um filho, para uma filha que eu não tenho condições de cuidar e que eu não vim nessa encarnação para ser mãe de criança, eu projeto na Área. Então eu cuidar dela para mim de forma materializada fisicamente fora do corpo é como se eu estivesse cuidando da minha criança, da minha menina interior. E isso me ajuda muito. Então, se você tem um bichinho de estimação, entenda que você pode projetar nesse bichinho a tua criança interior.
e cuidar dele com toda amorosidade, com todo carinho, da mesma forma que você gostaria de ser cuidado, né? Porque esse processo também dos filhos com pais narcisistas e tudo mais é muito da gente aprender a ser pai e mãe da gente mesmo. Eu já aprendi isso há muito tempo, né? A cura do sagrado masculino e a cura do sagrado feminino tá dentro da gente e que a gente tem o pai divino e a mãe divina dentro de nós e que a gente também tem essa criança interior que precisa ser acolhida. Mas agora, mais ainda, eu entendi esse processo de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa. Eu já venho fazendo esse processo de cura da minha criança e de ser mãe da minha criança desde 2020, que foi no movimento xamânico ali, movimento da Wicca, que eu aprendi isso. Mas agora ainda mais profundo, ainda mais intenso, né? Então, muitas vezes eu acabo ficando... eu não percebo o que está acontecendo com as pessoas ao redor, porque eu tô tão focada na minha criança interior, eu tô tão focada em mim, que desculpa aí, né? Teve umas situações que aconteceu na minha vida esses dias aí que eu fiquei tipo, desculpa aí. É que eu não tô prestando atenção na tua vida, tô prestando atenção na minha. A minha requer toda a minha energia agora. A minha sobrevivência requer toda a minha energia agora, porque eu sou uma sobrevivente. Eu vim nessa vida pra sobreviver e estou tentando mudar esse padrão. Eu não quero mais ser uma sobrevivente, eu quero ser uma pessoa que escolhe viver todos os dias, mas até aqui eu fui uma sobrevivente. Né? Então eu preciso de toda a minha energia agora para cuidar de mim, né? E também devido a isso, eu acredito que esse próximo mês de dezembro é um mês que eu não vou gravar vídeos, eu vou tirar férias, porque eu passei esse ano inteirinho gravando vídeos praticamente todos os dias. Teve dias que eu gravei mais de um vídeo por dia e, né, desde dezembro do ano passado gravando vídeo todos os dias. Hoje foi um dia que eu saí assistindo algum desses vídeos antigos, eu não me reconheço mais. Eu não me reconheço mais. Lá no início do canal, os primeiros vídeos desse ano, eu não me reconheço mais, eu não sou mais aquela pessoa. Muitas coisas que eu pensava naquela época eu não concordo mais. Inclusive, a história de alma gêmea, chama gêmea, eu acho que hoje é tudo chip, implante distrator, são formas de te manipular. Amor é implante distrator, paixão é implante distrator, culpa é implante distrator, medo é implante distrator, tudo é implante distrator que a gente pode programar tudo isso. Eu trabalho com uma ferramenta que poucos de vocês conhecem que se chama desprogramação neurobiológica. Hoje eu estou muito focada no Axis Consciousness, na base de Axis, na desprogramação neurobiológica. Então, assim, muito provavelmente eu vou parar com os vídeos do canal, porque não tá mais fazendo sentido nenhum vir aqui gravar. E talvez eu só esteja cansada, talvez lá em janeiro eu retome os vídeos do canal se fizer sentido, mas nesse momento não faz sentido nenhum. O tempo todo, todos os vídeos é como se eu só falasse pra mim mesma. Eu não sei, né, se ressoa com vocês ou não, mas a sensação que eu tenho é que eu gravo os vídeos pra mim mesma. E que isso não preenche mais, já não leva mais adiante, não tem mais aquele entusiasmo. Eu tava vendo os meus vídeos hoje, né, de como eu chegava aqui, saudações astronautas! Esse entusiasmo não tem mais. Talvez seja pelo lugar onde eu estou morando, talvez seja pelo momento que eu tô vivendo de muitos processos, mas olhando os meus vídeos de antes e os meus vídeos de agora, não tem mais esse entusiasmo, não tem mais essa energia toda. Né? Talvez seja porque eu dispersei muita energia em muitos processos com muitas pessoas, que agora eu tô ali puxando a minha energia de volta. Não sei. O futuro a Deus pertence. Talvez eu só esteja cansada mesmo. Mas o que eu venho deixar claro aqui pra vocês é que nesse próximo mês de dezembro eu não vou estar gravando vídeos. E eu vou estar trabalhando fora também. Eu vou estar vivendo uma experiência fora de casa. Porque eu preciso, sabe? Minha alma precisa. A gente tá com sol em Sagitário, então eu preciso ir pra rua, eu preciso sair de noite, eu preciso ir pra fora, eu preciso ver o mundo. E é isso. Espero que eu tenha sido contribuição de alguma forma. Deixe seu comentário no vídeo se te ajuda de alguma forma e talvez uma pessoa no futuro precise desse vídeo, porque essa semana teve gente curtindo o vídeo de 6 meses atrás, então significa que o YouTube ainda tá mostrando, ainda tá. Né? Pra quem precisa, a energia sempre chega. Eu também acesso coisa muito antiga dos canal dos outros no YouTube. Então, assim, para quem precisa, a energia sempre chega. Tudo aquilo que você tá buscando no universo também tá te buscando com a mesma intensidade. Então, fiquem
Com um beijo no coração de vocês, um ótimo dezembro para vocês. Se a gente não se vê, ótimas festas, ótimos finais de ano, bom Natal, bom Réveillon e é isso. Tchau!